um lugar de honra em nossos corações para você nessa noite. Por isso nós cantamos a Ti. Realmente toma o Teu lugar de honra. Vem, toma o Teu lugar de honra. Vem, toma o Teu lugar de honra. Nós arrumamos a mesa. Vem, toma o Teu lugar de honra. Toma o Teu lugar de honra. Nós arrumamos a mesa. Nós arrumamos a mesa. Vem, toma o Teu lugar de honra. Vem, toma o Teu lugar de honra. Nós arrumamos a mesa. Vem, toma o Teu lugar de honra. Vem, toma o Teu lugar de honra. Nós arrumamos a mesa. Vem, toma o Teu lugar de honra. Vem, toma o Teu lugar de honra. Nós arrumamos a mesa. Nós arrumamos a mesa. Vem, toma o Teu lugar de honra. Vem, toma o Teu lugar de honra. Nós arrumamos a mesa. Coloca a tua mão no teu coração e declare isso para Ele. Diga para Jesus: venha, Jesus, e toma o Teu lugar de honra na minha vida. Existe um lugar preparado para você, Jesus. Toma esse lugar que é Teu. Diga isso para Ele. Abre a tua boca nessa noite e diga: toma o Teu lugar de honra, Jesus. Nós arrumamos a mesa. Nós arrumamos a mesa. Vem, toma o Teu lugar de honra. Vem, toma o Teu lugar de honra. Nós arrumamos a mesa. Vem, toma o Teu lugar de honra. Vem, toma o Teu lugar de honra. Nós arrumamos a mesa. Seja bem-vindo, Rei da Glória. 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 Existe um anseio no coração do Pai. É tomar esse lugar de honra nas nossas vidas. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda a nossa adoração. Graças a Deus pela oportunidade que temos de nos reunir como igreja, pela oportunidade que temos de cultuar o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor. Amém. Você que está aí pode tomar o teu lugar. Você tem a oportunidade, se você ainda não o fez, de trazer teu dízimo, a tua oferta, com alegria, com gratidão. Faça isso. Você que nos acompanha em casa, deve aparecer na tela. Também faça com alegria. Amém. Graças te damos, Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade de dizimarmos, de ofertarmos, porque o Senhor é bom. Glórias a Deus. Irmãos, você que trouxe a tua Bíblia e quiser acompanhar comigo, Filipenses capítulo 3, versículo de 7 e 8 por enquanto. Amém.
Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Grandioso és tu, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse tempo precioso na tua presença. Muito obrigado, Pai. Somos gratos a ti. Filipenses 3, versículo 7 vai nos dizer assim: todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo. Até aqui, irmãos, por enquanto. Quem escreve essa carta aos Filipenses é o apóstolo Paulo. E no início do capítulo 3, ele diz assim: irmãos, alegrai-vos no Senhor. Mas mais uma vez eu vou escrever para vocês a esse respeito. Mais uma vez eu vou falar do mesmo assunto. E Paulo então fala para os irmãos de Filipos para eles tomarem cuidado com os falsos ensinamentos. Para eles tomarem cuidado com os falsos mestres, com os cães. Por quê, irmãos? Porque os judaizantes, eles se inseriam na igreja e lutavam contra a doutrina da salvação apenas pela graça. Eles diziam que você precisava se circuncidar na carne para que a tua salvação realmente fosse completa. E Paulo então diz que não, que é pela graça, é pelo que Jesus fez. No versículo 13 ele vai dizer: porquanto nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. Paulo dizia, porque pela lei havia circuncisão, mas aí Cristo veio, e aí é pela graça que nós somos salvos. Não era mais necessário a circuncisão na carne, não era necessário aquele ritual. Por quê? Porque Paulo diz que agora a circuncisão somos nós, aqueles que cremos em Cristo Jesus. Então, pela fé, o nosso coração é circuncidado. Pela fé que nós temos em Jesus Cristo, somos circuncidados. E Paulo combatia esse ensinamento nas igrejas, esse falso ensinamento, que precisava alguma coisa a mais do que o sacrifício do Cordeiro, e não precisa nada além do sacrifício do Cordeiro. E aí Paulo disse assim, no versículo 4, embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivos para confiar na carne, eu ainda mais, Paulo falando, circuncidado no 8º dia de vida, filho de descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fui fariseu, quanto ao zelo persegui a igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Paulo se descreveu tudo que ele era, e Paulo era bom no que fazia. Paulo, quando perseguia a igreja do Senhor, ele perseguia em nome de Deus, achando que estava fazendo algo para Deus. Ele era hebreu de nascimento, circuncidado no 8º dia. Um homem que era, na religião que ele tinha, ele era pleno. Ele disse irrepreensível. Ele fala a respeito dele. Ele disse assim, quanto à lei eu fui irrepreensível. Ele quis dizer, eu cumpri tudo. Eu persegui a igreja. Eu fui circuncidado. Então ele explicou
Se fosse para nós falar de carne, eu poderia falar de carne com muita autoridade, com mais autoridade que todos vocês aqui. Porém, eu refuto isso como esterco, como perca diante da grandeza que há no conhecimento de Jesus Cristo. Só que se nós formos olhar nesse versículo 8, tem uma palavra que me chamou muita atenção. Quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo. Paulo comparou tudo aquilo que ele era, todo o conhecimento que ele tinha, tudo o que ele sabia, ele comparou com o conhecimento de Jesus Cristo. E nós só comparamos aquilo que nós conhecemos. Por isso que nós precisamos conhecer a Cristo. Por isso que nós precisamos buscar conhecer a Cristo. É errado ter conhecimento? Não é errado ter conhecimento. Até porque para você exercer a tua profissão, você precisa de conhecimento. Para fazer com excelência, você precisa de conhecimento. E fazer com excelência agrada ao Senhor. Se você precisa estudar para ser um ótimo profissional, você precisa do conhecimento. Para tudo nessa vida precisamos do conhecimento. Mas comparado ao conhecimento de Cristo, isso tem que ser como perca para nós. O nosso conhecimento não pode nos sustentar. O nosso conhecimento não pode nos suprir. O nosso conhecimento, comparado ao conhecimento de Cristo, ele é perda. Ele não vale de nada. Paulo falou isso e nós, como cristãos, temos um alvo a perseguir. Nós temos um alvo aonde focar os nossos olhos. É conhecer a Cristo. Por quê? Porque eu só comparo aquilo que eu conheço. Se eu não conhecer a Cristo, o meu conhecimento natural vai ser suficiente. Se eu não conhecer a Cristo, eu vou me segurar naquilo que o mundo pode me oferecer como bom. Só que existe algo muito mais excelente. Existe algo muito melhor. Existe algo maravilhoso que está em Cristo. Existe uma paz que excede todo o entendimento. E essa paz está no Senhor, ela não está no teu recurso, ela não está no teu salário, ela não está na tua profissão, ela não está nos teus bens, ela não está no teu conhecimento, ela está no conhecimento de Cristo. Existe um lugar que eu e você como cristãos, nós precisamos acessar. Em Efésios 1,17 vai nos dizer assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Que Paulo estava escrevendo aos Efésios, ele disse: eu não cesso de dar graças. Eu não cesso de dar graças e de recordar de vocês nas minhas orações. Para quê? Para que Deus vos dê o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo. Porque é isso que importa. E eu fiquei pensando nessa palavra. No pleno conhecimento de Cristo. Em tudo que Paulo deixou depois daquele encontro que ele teve no caminho de Damasco. E a partir dali, ele começou a conhecer a Cristo. E perseverou em conhecer a Cristo. Acredito eu que até o último dia da sua vida, porque nós nunca vamos conhecê-lo na plenitude. Pelo menos não nessa vida. Então isso é um exercício diário.
todos os dias eu tenho que ter sede e fome por conhecer a Cristo. E às vezes nós temos uma dificuldade muito grande de deixar aquilo que nós já aprendemos. As nossas opiniões, as nossas vontades, aquilo que nós achamos que é correto. E muitas vezes nós temos dificuldade de deixar o pecado. E aí, pela força do nosso braço, nós queremos deixar. Mas nós não conseguimos. Por quê? Porque nós não temos o conhecimento do Cristo para comparar com essas coisas. Porque quando nós conhecemos a Cristo, nós entendemos que existe um prazer maior em Jesus do que no pecado. Existe uma alegria maior em Jesus do que neste mundo. Por isso, nesses dias, o nosso desejo deveria ser buscá-lo, conhecê-lo. Mas conhecer de um relacionamento, não de ouvir falar. Porque os meus outros irmãos que vêm aqui, que pregam a palavra, eles podem liberar uma série de informações. E você pode ficar sabendo a respeito de Jesus Cristo. Mas eu nessa noite quero falar para você que você precisa conhecer. Você precisa ter a tua experiência com Ele. Você precisa ter aquele conhecimento com Ele. Isso se faz como? Buscando no relacionamento. Não existe outra forma de você conhecer a Cristo, a não ser lendo a palavra dEle, orando e buscando. Cada um tem a sua rotina, cada um sabe do seu dia, mas é de total e de suma importância que neste dia que tem 24 horas, o Senhor tenha um tempo da tua vida. Eu particularmente faço isso pela manhã, porque depois vou trabalhar, chego cansada, tem outras coisas. Então, mas cada um define o horário, mas é importante. Você que faz anos que é convertido e você que está se convertendo hoje, tome isso como prática da tua vida. Abra a palavra, deixe ela falar com você. Medite nas Escrituras. Eu fui ler essa passagem, inúmeras vezes eu li essa passagem. Só que eu vi o comparando. E isso me veio uma série de coisas que o Senhor falou ao meu espírito. Entende? Uma palavra às vezes pode desvendar em nós mistérios do Senhor. Aí outro dia eu levantei e fui, agora é onde era o quarto da Fê, né? Porque a Fê não está aí, agora eu entrei para aquele lugar. E eu estava lendo o livro de Marcos. E se nós lermos o livro de Marcos, nós vamos ver que mais de uma vez eles diziam assim, e levaram os enfermos e os endemoniados para Jesus, e todos foram curados e todos foram libertos. E eu estava com uma dor na minha barriga estava um pouco inchada. Eu disse: Jesus, levava os enfermos a ti. Tem um detalhe aí, levavam. E aí eu disse: Jesus, toca na minha barriga, tira essa dor. E eu fui trabalhar. Irmãos, eu fui lembrar da minha barriga quando estava voltando em casa, que eu fui lembrar da dor. De onde cura, não sei. Eu levei para o Senhor Jesus e eu tive uma experiência com Ele. Outro dia o relógio despertou, era 6 horas. Mas sabe quando o relógio desperta, a tua cabeça sabe que você tem que levantar, mas o teu corpo não dá a resposta. Aí eu disse: Pai, eu vou dormir mais um pouquinho. E dormi. Pois eu levantei bem. Eu fui ler a palavra.
eu fui orar e ele estava lá. Poderia ter levantado de arrasto para dizer que fui. Não. Não é regra, irmãos. São experiências com o Senhor. Eu vejo o Deus Pai dessa maneira. Pode dormir mais um pouquinho, minha filha, não tem problema. Eu não vou ficar brabo e virar as costas para você. E porque você não veio às 6 horas, eu não vou te ouvir. O meu Pai não é assim. Eu posso dormir mais um pouquinho e depois ir ter com Ele. Entender essas coisas que são pessoais. Essas histórias que vocês vão poder contar a respeito do Senhor. Porque eu vivi isso com Ele. E esse chamado não é para mim, é para todo cristão. Essa aproximação com o Senhor é algo que Ele requer de nós. Ele quer essa aproximação. Sem contar de algumas vezes que Ele me exorta de uma forma muito pesada. Mas eu não vou contar isso agora, né? Mas é isso, irmãos. É você entender que o Deus da Bíblia, Ele quer um relacionamento conosco. E nós passamos a conhecê-lo por quem Ele é e como Ele se move. Só que você vai tendo essas experiências, esse contato diário, e você passa a conhecer a voz dEle. E aí você sabe quando não é Ele. E Paulo dizia, cuidado com os falsos ensinamentos. Cuidado com aquilo que não está na palavra, irmãos. Se não está na palavra, não vale para nós. Pode ser bom, pode ser bonito, pode ser atraente, pode juntar multidões. Se não tiver na palavra, mas como que nós vamos fazer para conhecê-lo? Eu quero que você vá comigo em Provérbios. Provérbios 2. Então, não se preocupe muito em lutar contra as coisas. Se preocupe em buscar o Senhor, em conhecê-lo. Que às vezes a gente foca tanto nos problemas, nas situações, nas dificuldades, em fazer pelo nosso braço. E deixamos aquilo que realmente vai surtir efeito na nossa vida, que é conhecê-lo. Provérbios 2 nos diz assim: meu filho, se aceitares os meus conselhos e abrigares contigo os meus mandamentos, com o objetivo de considerar atentamente a sabedoria e inclinar o coração para o discernimento. E se clamares por entendimento e por inteligência suplicarem aos brados. Se buscares a sabedoria como quem procura a prata e como tesouros escondidos a procurares, então compreenderás o que significa o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Nesse provérbio, Salomão nos dá algumas instruções. Meu filho, se aceitares os meus conselhos. O que é aceitar? Eu venho aqui, eu tenho um presente. Eu te dou, você aceita. Quando você aceita, você pega para você. É isso que ele está dizendo. Se você aceitar os meus conselhos, se você pegar para você os meus conselhos, se você abrigar elas dentro do teu coração. É assim que Deus quer que nós faça com as instruções dele,
com a palavra dele, com os ensinamentos dele. Ele quer que a gente pegue isso para nós aplicar na nossa vida. Se clamares por entendimento e por inteligência suplicares aos brados. Se buscares a sabedoria como quem procura prata e como tesouros escondidos. O que é um tesouro? É algo valioso, né? Então, se alguém chegasse para você e dissesse, ó, eu vou te dar, por exemplo, esse terreno aqui. Eu vou te dar esse pavilhão, é teu, aqui está a chave, é teu. Só que eu vou te contar uma coisa, debaixo desse piso tem um tesouro, tem algo muito precioso, e é teu. Mas você vai ter que cavar. O que você faria diante dessa informação? Sendo teu isso. Um tesouro valioso que iria mudar a tua vida, mudar a tua história. Acho que nós cavaríamos, né? Mas para cavar ia exigir um esforço meu ou não? Ia, né? Assim é o tesouro de conhecer a Cristo. A graça é a pessoa que me deu esse pavilhão me contar que existe um tesouro. Mas o cavar e buscar é um esforço meu. E é isso. Tem tesouros escondidos em Cristo, que eu e você, pela graça, foi nos dado esse acesso. Porém, exige um esforço nosso. Então, que nesta noite o Senhor, pelo Espírito dele, ative em nós esse anseio por conhecê-lo, por descobri-lo, por desvendá-lo. Que você possa, se você já tem um tempo com ele, glória a Deus, continue. Se você puder aumentar o teu tempo, melhor. Mas se você não está tendo isso, se discipline, se esforce para abrir as Escrituras, para meditar nela, para buscar o Senhor, para olhar para a palavra e dizer: Jesus, o Senhor curava e o Senhor continua curando. Por isso eu apresento diante de Ti essa enfermidade, Senhor, e receba a cura. E se Ele não curar, Ele é soberano para não curar, mas Ele pode curar. Entende? Esse Deus do qual nós falamos, do qual nós abrimos a nossa boca, Ele tem que ser vivo. Essa fé, ela tem que ser ativa em nós. Quando eu olho para aquele Salmo 128, irmãos, aquilo queima dentro de mim, porque lá fala de um varão que teme ao Senhor e que tem a esposa e os seus filhos ao redor da mesa. Há uma promessa para o varão que teme ao Senhor. Está na Bíblia, é verdade, é fato. E tantas outras coisas, tantos tesouros escondidos no Senhor. A pergunta que o Senhor nos faz nessa noite: quanto do teu tempo você tem tirado com Ele? Com o teu Criador, com o teu Pai. Você não precisa dar resposta para ninguém. Você precisa se avaliar. O que mais, quanto mais eu poderia fazer para conhecê-lo?
Como está a minha vida de oração? Como estão as minhas práticas espirituais? Isso nos fortalece, irmãos. Quando Paulo falou isso, ele disse: ó, tudo que eu tinha não tem valia nenhuma diante, se comparada ao que é ter Jesus. E se nós seguir, ele diz assim, e ser encontrado nele, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que é outorgada por Deus mediante a fé. Que justiça é essa, irmãos? A justiça que nos justifica pelo sangue do Cordeiro. Não é por nada exterior, é pelo que Deus fez dentro de nós. É pela fé que temos nele. Isso vai nos fazer ser achado nele. E Paulo ainda diz no versículo 11, com o propósito de, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Existe um fim. E nós sabemos disso. Não importa se nós vamos passar pela morte, se nós vamos ser arrebatados. O que importa é que nós queremos estar lá, ser achados nele. Então nós não podemos, como igreja, andar os nossos dias focados somente no hoje e no agora. Nós temos que ter um ponto de equilíbrio. Viver, ter o conhecimento, exercer bem a profissão que nós temos. Mas o nosso foco tem que ser este. Ser achado nele. Não importa como vai ser a ressurreição. Eu estar nesse lugar. E Paulo, ele largou tudo o que ele tinha para buscar esse lugar. Para deixar essas cartas que servem até hoje como diretiva para a igreja. Quando ele fala de correr a carreira, combater o bom combate e guardar a fé, ele está olhando lá na frente. Esse lá na frente pode ser daqui muitos anos, pode ser daqui a pouco. Mas o que importa é ser achado nele. Que nessa noite nós sejamos despertados como igreja a buscar esse lugar de conhecê-lo cada vez mais. Irmãos, nós amamos cultuar em conjunto. Nós amamos a unidade, porque esta é a igreja do Senhor Jesus. Essa junção de pessoas é o corpo de Cristo. Mas essas coisas, elas são individuais. Eu preciso por mim. O Sérgio precisa por ele, a Renata precisa por ela. A Tati precisa por ela, o Bortolim precisa por ele. O Mauro precisa por ele, a Lu precisa por ela. Entende? Cada um de nós tem que encontrar esse lugar em Jesus. Cada um de nós tem que caminhar para ser encontrado nele naquele dia. E aí juntos, unidos na mesma fé e no mesmo propósito, todos iremos para o mesmo lugar. Isso não é egoísmo, amor, irmãos. Isso é comprometimento.
Eu me comprometo, o Sérgio se compromete, a Renata se compromete, a minha família vai. E assim, vivemos num tempo muito difícil. Mas se nós olharmos para a palavra, nós temos esperança. Porque as promessas do Senhor para o seu povo são boas. Vamos sofrer, mas a nossa vida no futuro, se nós olharmos para esse lugar, nós vamos passar firmes no Senhor. Mas se o nosso conhecimento comparado a Cristo, ele tiver mais valia, nós podemos ter muitas dificuldades no caminho. Por isso que tudo aquilo que nós adquirirmos nesta vida, se comparado a Cristo, Cristo precisa ser superior. Cristo precisa ser mais importante. Isso vai nos sustentar no dia mau. Isso vai nos dar uma alegria e uma esperança em meio às dificuldades. E nós, como igreja, nós precisamos nos preparar para dias difíceis. Porque a palavra fala de dias difíceis. Então é necessário que eu e você, nós tenhamos onde nos segurar no dia da dificuldade. Que nós tenhamos, que venha a nossa lembrança, as coisas que tem na palavra que nos dão esperança. Esse é o conhecimento de Cristo. Que o Senhor possa verdadeiramente nos ajudar a buscá-lo todos os dias. E para encerrar, irmãos, não precisa vocês abrir. Está em Jeremias 9:24, nos diz assim: mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em conhecer-me e compreender-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, porquanto são essas as virtudes nas quais tenho grande prazer. Aleluia. Quem se gloriar, glorie-se nisso. Essa é a verdadeira glória. Conhecer o Senhor e compreender o Senhor. Aquele que age com lealdade, com justiça e com retidão. Que Deus te abençoe. Que Deus faça que o Espírito Santo complete em cada coração. Porque o convencer é dele, a palavra é dele. Mas que nesse tempo nós possamos nos mover com um único anseio de conhecê-lo. Como diz lá em Oséias, conhecer e prosseguir conhecendo. Porque enquanto estivermos aqui não vamos conhecê-lo na plenitude, mas vamos conhecê-lo todos os dias. Que todos os dias você tenha fome e sede de estar com o Senhor. Se o teu dia é muito corrido, levante um pouquinho mais cedo e comece uma prática. E aí vai virar um hábito e dali a pouco você não vai mais conseguir sem ter um tempo com o Senhor. Que você possa dar liberdade ao Espírito Santo nesta noite para se avaliar. Quanto tempo
eu tenho tirado com aquele a quem eu digo que amo? Quanto tempo eu tenho pegado esta palavra e olhado e meditado nela e encontrado uma palavra num versículo que vai me dar esperança? É isso que o Senhor quer de nós. Por quê? Porque se nós o conhecermos, nós vamos fazer Ele conhecido. Porque aí Ele vai habitar em nós. E não vai precisar esforço. Não vai precisar esforço. Ele vai ser. Assim como o apóstolo Paulo disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele homem que deu tudo o que ele tinha como perca, um dia ele disse: não sou mais eu quem vivo, é Ele que vive em mim. Esse deveria ser o nosso anseio. Esse deveria ser o anseio da igreja, anseio daqueles que creem. Que a Tua palavra, ó Pai, ela encontre lugar em nossos corações nessa noite. Pai, a partir de mim, primeiramente em mim, Pai. E em cada um, Senhor, que está aqui, em cada um que está ouvindo, em cada um que ainda vai ouvir. Que possa ser despertado. Sim, Espírito Santo, nós precisamos do Senhor para nos despertar. Nos desperta para esse lugar. Coloca em nós, Espírito Santo, uma vontade de estar com o Pai. Uma vontade de conhecê-lo. E de prosseguir conhecendo. Pai, assim nós oramos nessa noite. Colocamos o nosso coração diante de Ti, Pai. E nos revela mesmo, Pai, como nós temos Te tratado. Nos faça lembrar, Pai, quando que nós tivemos um tempo em que eu simplesmente desejei estar contigo. Só para te sentir. E para entender que tu estás ali. Pai, que nessa noite, verdadeiramente a Tua palavra encontre lugar em nós. Que verdadeiramente, assim como nós cantamos aqui, Senhor, o Senhor ocupe um lugar de honra nas nossas vidas. Um lugar de primazia. Não por aquilo que você pode fazer, mas por quem o Senhor é. Porque nós sabemos que o Senhor pode todas as coisas. Nós sabemos que não há nada impossível para o Senhor. Mas nós não Te adoramos por isso. Nós Te adoramos por quem o Senhor é. Te adoramos por quem o Senhor é. E somos gratos a Ti por nos revelar nesta noite que existe um tesouro escondido. Pai, nos fortaleça, nos encoraje a cavar, nos encoraje a mergulhar, Pai. Pai, nós sabemos que existe um oceano profundo, mas nós queremos mergulhar neste mar. Pai, que nessa noite nós possamos dar como perca, como esterco, Senhor, tudo aquilo que nós conhecemos até hoje. Que nós possamos comparar essas coisas contigo e declarar que o Senhor é superior a todas elas. Sim, Jesus, você é superior a todas elas. Nós Te amamos, Jesus. Amamos a Tua palavra revelada nesta noite.
Obrigada pela graça que nos alcançou. Posso viver. Obrigada porque nós temos acesso a esse tesouro, que é o conhecimento de Cristo. Muito obrigada, Senhor. Te damos honra, te damos glória e te damos todo louvor. Se coloque em pé. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, Senhor. Não posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu afago, Senhor. Abraça-me, abraça-me, abraça-me. Com os teus braços de amor. Se for verdade isso, você pode cantar. Se não for verdade, não é bom que você cante. Posso viver Se você de verdade longe do teu amor, pode afirmar isso ao Senhor, sem o amor dele você não pode viver. Senhor. Então, continue cantando, irmão. Posso viver longe do teu afago, Que nós podemos viver sem o amor dele, mas posso viver longe do teu abraço. às vezes a gente se lembra por que Jó dizia: antes te conhecia por ouvir falar, mas agora eu sei o que é andar contigo. Sabe, quando eu estiver na glória, eu quero conhecer um cara chamado Enoque. Um cara mais experiente, que viveu mais tempo com Deus. Porque a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E se ele andou mais tempo com Deus, eu quero conhecer esse cara. Coisa linda, nós podemos amar o Senhor. Nós podemos desenvolver um relacionamento com Ele, andar em nobreza com Ele, andar em lealdade com Ele. Oh, aleluia. Feliz é a nação cujo o seu Deus é o Senhor. Feliz é a igreja quando o seu Deus é o Senhor. Feliz o homem, feliz é a família, feliz é o indivíduo cujo Deus é o Senhor. Porque o Deus pode ser qualquer coisa, mas quando Ele é o Senhor, de alguma maneira nós vamos se mover em direção a Ele, aleluia. Nós vamos ser movidos em direção a Ele. Não tem como nós se mover numa outra direção a não ser a dele.
Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dessa noite. Sexta-feira nós temos sala de oração e domingo é ceia. É dia que nós vamos apresentar membros, é dia que nós vamos estar aqui encharcados da mesa. Mas a vide que nós bebemos, ela tem 2000 anos, irmão. Que safra tremenda. É uma vide que gera mais relacionamento. Não nos embriaga. Só nos aproxima mais de Cristo. Porque nós renovamos a nossa aliança. Aleluia. Que Deus te abençoe e te guarde, te leve em segurança para o seu lar, para a sua casa. E que a palavra do Senhor seja guardada em seu coração. Que aquilo que foi liberado essa noite seja escrito em nosso coração. Transcriber. Escreva no nosso coração, Senhor, que foi liberado em palavras, que se torne escrito em nosso coração. Que nós possamos guardar ela nas tábuas do nosso coração. Guarda, Jesus. Guarda, Senhor. Vamos em paz, que o Senhor te abençoe e te guarde. Você que vai viajar, né? Eline e a Maristela vão estar viajando. Nós queremos declarar em nome de Jesus um tempo sabático sobre eles, vindo de Marau todos esses anos, de lá para cá, estão sempre aqui. Senhor, eu declaro nomes, dias sabáticos a quem vai ter tempo de descanso. Em nome de Jesus, leva na ida, na guarida, leva na volta, na guarida. Em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos. Que Deus te abençoe e te guarde. Vamos na paz, na paz, na paz, na paz. Em nome de Jesus. Me pega no teu colo, me leva pra passear. Me mostre as cidades que tu queres transformar. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Me pega no teu colo, me leva pra passear. Me mostra os traficantes que tu queres transformar. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Papai, me pega no teu colo, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Esse é o meu prazer. Oh, papai, me pega no teu colo, me leva pra passear. Me mostre as famílias que tu queres restaurar. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Papai, me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade é o meu prazer. Me conta os teus segredos, eu vou corresponder. Fazer tua vontade